Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e sim, esse vídeo vai ter uns 3 pirulas de duração. Sim, eu vou entrar nesse vespeiro de novo de falar das tretas que envolvem a Crunchyroll, esse negócio de pirataria e todas essas séries de ponto, mas relaxa que nesse vídeo eu vou fazer bem diferente as coisas. No meio dessa primeira guerra mundial dos otakus contra a Crunchyroll, eu quero trazer paz, eu quero trazer reflexões, eu não quero ter embates e debates egocêntricos. Eu quero muito mais fazer vocês refletirem do que de fato vocês tomarem partido. Obviamente trarei minha opinião de novo em alguns pontos que eu não abordei no primeiro vídeo e também me corrigindo e melhor explicando algumas posições que talvez pareceram um pouco controversas. Quem não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui linkado aqui embaixo, beleza? Desde o dia 1 de fevereiro que eu comecei essa treta, aconteceram algumas coisas. Primeiro, eu queria dizer que completamos 5 anos de canal. Olha só, eu não consegui fazer um vídeo especial falando dessa data por causa dessas tretas todas. Foi tão estressante que eu acabei deixando essa data passando em branco pra gente. Então, não da forma mais festiva de todos, vamos comemorar o nosso 5º ano de existência aqui no YouTube. E o meu aniversário também, que foi no dia 2, foram bem conturbadas essas datas pra mim. É complicado. Bem, mas sem mais delongas, porque temos vários pontos pra trazer aqui. Ikuzo. Primeiro, a Crunchyroll não tem o direito de imagem, portanto não pode tirar os animes do ar. Possivelmente no contrato que eles assinam, né, pra você ter direito de distribuição e tudo mais, está lá um certo direito de imagem, pois eles respondem pela distribuição dessa imagem em território nacional. E mesmo que isso não possa estar necessariamente esclarecido dentro do contrato, tem um outro porém. Quando a empresa tem contrato de exclusividade, nenhum outro serviço pode distribuir aquele produto, ou aquela marca, aquele título. Portanto, sim, eles estão dentro da lei quanto a direito de imagem, quanto até entrar judicialmente se precisar, por causa que alguém está transmitindo algo que só eles têm esse direito. Vou fazer um exercício aqui. Vamos supor que um francês tinha visto meu vídeo de Bunny Girl e achou maravilhoso e quer distribuir ele lá na França. Vamos conversar sobre os valores e com certeza nesse contrato eu vou falar, olha, então, é só você que pode legendar e distribuir esse vídeo. Beleza? Aí o francês, oui. Não sei se é oui, mas ok. Tudo certo, fechamos o contrato. E depois de algum tempo que ele tá distribuindo lá na França, alguém chega e pega o meu vídeo e começa a redistribuir em outros lugares. Aí o cara francês que comprou os direitos de redistribuir, né, os meus vídeos, ele vai chegar assim pro brother lá que tá mandando meus vídeos ilegalmente. Le vídeo da LB só pode ser distribuído por moi. Portanto, terá que tirar do ar le vídeo da LBTV. Oui. Merci beaucoup. Conclusão da história, eu sou um péssimo francês e o cara que tá distribuindo ilegalmente vai ter que tirar do ar, porque o cara que comprou os direitos de exibição do meu negócio, ele também pode falar por mim naquela região. Meio que um intermediário, vamos dizer assim. Sacou? Número 2, assinar a Crunchyroll não ajuda a indústria dos animes. Mais um argumento furado e eu vou dar os pontos. E ficou péssimo com o chapéu. Quando falamos de ajudar a indústria dos animes, a gente tem que pensar que essa indústria, de fato, ela tem 2 âmbitos. O macro e o micro. O macro, de fato, é a indústria que produz o anime. São os estúdios, são as empresas detentoras dos direitos lá no Japão, as vendas de Blu-ray, DVD, action figures, camisetas e todos os produtos que eles vendem, as TVs que acabam também entrando no comitê de produção ou o próprio comitê de produção, enfim, toda a galera que faz animes de fato, né, o pessoal que põe a mão e injeta dinheiro pro negócio acontecer. E por outro lado, a gente tem um cenário micro, que no caso é o comércio que a gente tem aqui no Brasil, seja pelo site de streamings licenciados, seja pelas editoras que comercializam os mangás, as light novels, que são referentes às obras, ou até mesmo os jogos que compramos, que são referentes aos títulos que nós temos aqui, que muitas vezes até são localizados, dublados, a própria dublagem, né? A indústria da dublagem está conectada também com essa indústria dos animes. Tudo que está ao nosso alcance e que está próximo de nós e está, obviamente, aqui no Brasil, é esse micro. E quando nós assinamos, compramos um produto ou de alguma forma contribuímos financeiramente para aquilo, estamos ajudando, claro, uma pequena parcela
a indústria de fora e muito mais a indústria daqui do Brasil. E o que gastamos, vamos dizer assim, o que contribuímos, ele vai para grande parte do mercado nacional e, claro, uma certa parcela ele acaba voltando para o Japão, para os seus criadores, para os seus distribuidores. Vamos supor que você compra um mangá por R$20. Vamos dizer aí que R$3 você cobre o custo do mangá, R$5 vai pro Japão e o resto é lucro da empresa. Chutando valores aqui, ok? Então assim, de uma certa forma, uma parte da quantia é pela produção, a outra é o lucro da empresa e o resto é o lucro lá de fora ou para pagar o licenciamento lá de fora. Quando a gente faz esse ciclo funcionar, estamos dizendo a essas empresas, né, que faz, digamos assim, um meio de campo entre trazer o anime ou o produto lá de fora para cá, que nós queremos mais. E damos mais força para essas empresas comprarem mais títulos e, consequência disso, nós acabamos tendo mais títulos também. Então, de uma forma ou de outra, sim, quando você está pagando por um serviço ou para um produto, seja numa escala micro ou uma escala macro, você está ajudando sim a indústria. Isso obviamente não só os títulos e serviços que vêm para cá, mas isso pode aumentar os produtos também. Como por exemplo, a Crunchyroll nesse ano, assim como a Netflix, trouxeram uma porrada de anime dublado para cá. Isso só foi possível porque começou a aumentar a demanda, teve mais gente assinando. Eu acredito até que quando eles levaram ReZero e Black Clover para TV aberta, eles estavam tentando trazer mais pessoas para assinar, né? Foi basicamente uma ideia de marketing também, fazer uma propaganda, poxa, legal, tem animes dublados voltando. Eu não sei quantificar, mas quando existe esse tipo de preocupação em trazer obras, principalmente dubladas pra cá, eles não estão fazendo dublagem porque eles são bonzinhos, isso tem que voltar de alguma forma. E obviamente também, quanto mais aquecido o mercado, mais dublagem temos também. E também os produtos que podemos adquirir, como jogos, action figures, produtos licenciados e coisas do tipo. Até porque não é bom quando você vai para uma loja de roupa e vê um monte de camisetas e cuecas de Naruto. Eu sei que o mercado dos animes deu certo aqui no Brasil quando eu for na Riachuelo e ver uma cueca do Naruto. Vai ser algo fantástico. Ou se eu for na C&A, eu vou ver uma cueca do Cavaleiro do Zodíaco. C&A. Ok. Outro fator também, e isso já é diretamente direcionado para o site de streamings, eles podem reverter sim o dinheiro que eles conseguem por causa dos animes, ou com mais assinantes, para aumentar o nível de produção deles. A gente teve, por exemplo, esse ano a Netflix trazendo um monte de títulos para nós, e uma boa parte deles foram coproduções. Devil May Cry Baby, por exemplo, foi uma coprodução. Eles bancaram o bagulho, eles falaram, eu quero esse título, toma o dinheiro e produza para nós, porque a gente quer esse título em nosso catálogo. Ou, por exemplo, pela venda de licenciamentos, a Crunchyroll em 10 anos de mercado, mais ou menos, eles já contribuíram para a indústria dos animes com mais de 100 milhões de dólares. Então, assim, são números expressivos. E para fechar esse ponto, os sites de streaming estão sendo tão importantes, principalmente para a vida dos animes ultimamente, que cada vez mais as vendas de DVD e Blu-ray estão descendo. Os sites de streaming estão cada vez tendo mais títulos, mais sendo acessados, e é meio que uma evolução natural da indústria. Vender DVDs e Blu-rays caríssimos não é rentável, ele não dita para quem é de fato essa produção. E também isso pode possibilitar talvez algumas obras que estejam mortas ganhar segundas temporadas, terceiras temporadas. O próprio Toaru Majutsu no Index voltou depois de 10 anos. Tá bom, ele não é critério em questão de produção, mas ele voltou, né? Tenho muitas ressalvas para fazer nessa temporada de Toaru, deixa esse negócio terminar. Número 3, eu cresci com pirataria, então pra mim é normal. Pirataria, de fato, ele acaba sendo uma discussão muito mais ética e moral, digamos assim, do que se de fato ele é legal ou não. Legal no sentido de legalidade. Eu vou dizer aqui no Brasil porque eu não tenho muito respaldo de como funciona a pirataria lá fora, ou os costumes do pessoal que vive lá fora. Mas aqui no Brasil, digamos assim, que é meio normal você está sempre em contato com esse tipo de pirataria, seja obviamente por animes, mangás, jogos, mas também com outros recursos, como por exemplo, TV por assinatura, pegar a internet do vizinho, jogar jogo craqueado, comprar camisas e produtos não licenciados, pegar produtos paralelos de imitação e coisas do tipo. Brasileiro sempre dá um jeitinho pra ou pagar menos ou não pagar por algo. Isso é uma realidade que a gente vive. E
E também, junto com isso, existe mais de 300 mil argumentos que possa defender esse negócio de relativizar o uso da pirataria. Você pode dizer que os preços normais e os preços de mercado são abusivos, o serviço ou o produto na legalidade ele não atende à sua expectativa, ou até mesmo que esse produto não é revendido na sua região, é difícil o acesso, portanto você acaba tendo acesso por meios não legais. Ou até mesmo que os produtos e serviços piratas têm mais funcionalidades ou melhor qualidade do que o licenciado. Todos esses argumentos e desculpas culminam apenas em um ponto: se você aceita ou não usar a pirataria. Porque por mais que um produto ou serviço seja ilegal, eu acho que é quase impossível você ir ser preso porque você estava consumindo algo que era pirata. E obviamente nada que é ilegal vai fazer 100% das vezes as pessoas não usarem aquilo porque é ilegal. O fato de estar ou não na lei muitas vezes acaba não sendo critério para inibir ou não de consumir aquilo que você quer. Ainda mais quando você só consegue consumir aquilo por causa de um meio ilegal, digamos assim. O exemplo mais palpável aqui é quando você quer jogar, sei lá, um jogo de Nintendinho e você não tem o Nintendinho porque ele já não vende mais. Você não tem a fita do jogo que você queira porque ela não produz mais. Então você pode acabar recorrendo a outros meios para conseguir que não sejam necessariamente pagando para aquilo. Por isso que no último vídeo eu quero até me corrigir ou me explicar melhor sobre a minha posição de ver a pirataria como um todo, como um macro. E se eu quero usar um bom exemplo de como que eu acho que deve ser combatida a pirataria ou como a gente tem que interiorizar o conceito da pirataria, eu diria que é mais ou menos como funciona com um cigarro. Você consome ele, mas você sabe os malefícios que ele pode te trazer ou os riscos que você consumindo aquilo pode te trazer para a vida. Às vezes você não tem outra alternativa senão usar aquilo, mas mesmo assim é sempre bom você estar ciente disso. E sendo mais direto ao ponto sobre como eu vejo a pirataria, como eu tento fazer a pirataria ser meio que desmistificada ou fazer você refletir sobre o caso, eu quero trazer 3 pontos para vocês. E obviamente falando da pirataria em animes, eu quero usar esse exemplo para conscientizar vocês. Primeiro, quando você tá pirateando, você tá deixando de ajudar aquela pessoa, aquela equipe, aquele grupo, aquela empresa, aquelas pessoas que fizeram o anime que você gosta. E esse retorno que você deixou de dar pode acabar implicando em outras coisas, como por exemplo, eles não conseguirem continuar novas temporadas daquele título que você gostou, ou aquela equipe ou autor continuar trabalhando em outras obras parecidas com aquela. Portanto, você pode apoiar a gente também, olha só. Thunder enfiando merchan no meio de uma explicação. Segundo, usar serviços de animes não licenciados pode sim ser perigoso. Existem sites de pirataria que são tão seguros quanto você andar de cadeira de rodas com um iPhone no seu colo e uma corrente de ouro em meio a 3 horas da manhã aqui em São Paulo. Super seguro. E terceiro, se você não consegue ajudar com o valor real daquele serviço, né, de streaming no caso, você pode conseguir outras alternativas ou grátis ou mais em conta. Por exemplo, a Netflix, você tem a opção de fazer uma conta conjunta. Você junta você e mais 2, 3 amigos, vocês pagam a mensalidade, né, quebrando em várias pessoas, sai muito mais barato. Ou, por exemplo, você pode ter acesso também ao catálogo da Crunchyroll de graça. Portanto, usando dessas medidas que também estão dentro da lei, também são legais, também trazem retorno às pessoas que criam os animes, você está ajudando a perpetuar essa indústria, você está ajudando a perpetuar esses serviços e também criando um hábito mais saudável do que simplesmente consumir tudo na pirataria. E fechando minha conclusão desse terceiro ponto também, não é um absurdo, não é o fim do mundo quando um site pirata cai. A Crunchyroll, a Netflix ou qualquer tipo de site não é o vilão da história quando isso acontece. Todos, absolutamente todos os serviços piratas podem morrer um dia. Vocês lembram o gigantesco Mega Filmes HD? Então, caiu. E se um site milionário daquele caiu, imagina outros sites menores. Se eu não me engano, até a Nintendo esses dias fechou um dos maiores sites que era de ROM e emulador de Nintendo e foi uma comoção bem grande também. É complicado, mas quando eles têm direito do negócio, eles estão dentro da lei, você concordando ou não, que já já vou entrar nesse assunto também. Número 4, seu hipócrita, você assiste animes piratas? Pois é, eu assisto, eu não nego, e eu não concordo que é certo também. Só que
eu não levanto isso falando que não, tem que piratear mesmo, que temos que ser livre, porque o Estado isso, o Estado aquilo. Não, eu não levanto essa bandeira. Muito pelo contrário, a bandeira que eu quero levantar é a seguinte: olha, empresas detentoras dos direitos dos meus animes favoritos, eu estou aqui, traga uma nova temporada de Hiroka no Yusha, traga a light novel desse negócio, traga uma box especial de Made in Abyss, eu quero comprar isso! É isso que eu tento dizer, é essa mensagem que eu quero passar, é isso que eu quero que seja a nossa realidade. Eu quero chegar na utopia de um dia chegar e assistir todos os animes da temporada de forma licenciada. E eu vou além, eu não consumo nada da pirataria que eu não possa consumir licenciado. Eu não assisto um anime que eu não possa ver licenciado. Eu não compro um jogo se eu não tenho dinheiro para comprar ele. Isso o Thunder como um fã e o Thunder como criador de conteúdo também. Por exemplo, nessa temporada, Dororo não está licenciado para nós. Então eu acabo recorrendo por outros meios, principalmente para fazer análise. Então fica difícil excluir 100%. E sim, eu estou errado em fazer isso. Eu não me sinto bem de usar alguns meios paralelos para consumir coisas essas que eu preciso até para o meu trabalho. E assim como eu faço hoje com os jogos, provavelmente se eu não trabalhasse com os animes, eu não iria consumir nada que não fosse licenciado. Porque pra mim é tão mais simples eu entrar na Crunchyroll ou entrar na Netflix e em 2 cliques eu já tá assistindo um negócio, sem banner me enchendo o saco, tá tudo ali. É só eu clicar e vai. E eu não tenho preocupação nenhuma com segurança. Eu, Renan, prefiro assim, prefiro ter essa segurança, prefiro ter essa tranquilidade e eu prefiro também ter a consciência que eu estou de alguma forma com a minha pedrinha ajudando nesse grande pedregulho que é a indústria dos animes. Caraca, que analogia merda! Mas vocês entenderam. É a mesma coisa para, por exemplo, quem faz review de jogo antigo. Às vezes você não consegue encontrar o cartucho, às vezes você não tem o console, às vezes você não tem como fazer a captura daquele jogo, então você tem que recorrer a outros meios, porque o seu trabalho também está nisso. Assim como eu tenho certeza que se eu precisar falar de algum anime antigo, ou de um filme antigo, eu não vou ter condições de comprar um DVD desse negócio, não vai ter no catálogo das streamings por aí, então sim, é quase impossível você ter acesso a tudo de forma licenciada. E não só animes, mas livros, jogos, música e todo tipo de mídia de entretenimento. Infelizmente tem coisas que vão ficando datadas e a gente não tem como ter acesso. Mas não é porque, o Thunder é hipócrita, não é isso. Eu tô fazendo minha parte como produtor de conteúdo, eu tô fazendo minha parte como ser humano, estou tentando de todas as forças fazer essa indústria que eu tanto amo crescer cada dia mais, tendo o meu apoio sim. E não é porque a gente tem parceria há mais de 3 anos com a Crunchyroll que, você é um vendido. Não é isso. Eu não posso, eu não devo e eu não me sentiria bem se eu tivesse chegando pra vocês e falando, não, tem que piratear mesmo, foda-se a indústria dos animes. Eu estaria dando um tiro na minha testa, porque eu pessoalmente tenho certeza que se essa indústria crescer mais, nós vamos ter muito mais para consumir dela. E eu como fã e como criador de conteúdo, eu quero ver cada vez mais a indústria dos animes crescendo. Eu quero ter mais bons animes mais lindos, animes que a gente se conecte mais e mais experiência. E creio que tudo isso só se dá à legalidade. Número 5, a Crunchyroll ameaçou os sites de pirataria. Obviamente eu não sei 100% das coisas que rolaram pelos bastidores. Algumas coisas não podem nem ser contadas mediante a contrato. Eu sei que é uma caixa preta, mas eu sinceramente não vi nenhuma prova concreta que a Crunchyroll fez algum tipo de ato ilegal, ou que eles atentaram ou ameaçaram alguém, algum indivíduo. Se tem alguma prova, por favor, me mandem essa prova. Eu quero ver e eu vou ser o primeiro a compartilhar isso. A coisa mais engraçada disso é que tivemos o completo oposto, porque algum site de distribuição e a própria Punch, a Punch Fansub, que eu diria que é uma detentora de uma das maiores fatias desse negócio de distribuição de animes, já que todo site legal utiliza das legendas deles, e é uma coisa muito interessante como os caras vão lá e ganham em cima da legenda que eles estão fazendo. A Punch chegou ao público dizendo mais de uma vez
que o que eles estavam fazendo, sim, eles admitem que não está dentro da lei, que a Crunchyroll sim tem os direitos dos animes que eles licenciam, e que sim, eles iriam tirar do catálogo todos os animes que era da Crunchyroll, e tentar também criar um vínculo com o site deles, né, colocando um player no site da Punch que retransmite para o site da Crunchyroll. E também, agora que eles têm menos animes para legendar, eles iriam gastar mais esforços fazendo animes que a Crunchyroll não licencia e também legendar animes antigos. Parece que foi um acordo ok. A Crunchyroll falou, não, beleza, você continua fazendo o seu aí, eu não me meto e acabou. Eu achei interessante essa zona cinza que foi criada. A própria Punch reconhecendo a situação que eles estavam e a Crunchyroll dando um ok pra eles continuarem existindo nessa zona. Que também é até um pouco estranho, né? Porque simplesmente alguns sites resolveram fechar inteiro e tirar do catálogo deles, né? Por eles estarem fechando coisas que nem era da Crunchyroll. Creio eu que a conversa da Crunchyroll com a Punch e a Crunchyroll com esses sites que não são fansubs tenha sido a mesma, então cada um escolheu correr pro seu lado. A Punch, que de fato é um dos maiores pilares de fansub hoje em dia, por volume, né, por quantidade, criou essa zona de paz assim entre eles, que eu vejo que foi talvez a melhor solução para esse assunto. Não sei. Eu dou até os parabéns para Punch, porque eles trouxeram um pouco da raiz do que significa uma fansub. As fansubs na época de 90, 2000, quando nem internet existia direito, elas tinham cuidado de legendar essas obras e trazer pra nós aqui do ocidente, fazendo um negócio de fã para fã. Muitos animes aí mais antigos, você pode perceber, no começo do anime, ele sempre tem o título: não compre, não venda esse episódio, é feito de fã para fã. Então nessa época, as fansubs eles se preocupavam muito desse negócio de olha, vamos fazer essa cultura dos animes crescer aqui no Brasil, vamos trazer títulos que não tem na televisão e que é legal pra caramba, olha, vamos conhecer esse Frame of Heka que não passava aqui no Brasil. E se você conhece Frame of Heka, você é velho, meu filho, você é velho. Acima de tudo, essa zona cinza, vamos dizer assim, que eles sabem que não estão dentro da lei, mas eles também fazem esse trabalho de, digamos assim, distribuição cultural dos animes, vamos usar esse termo bonito, que é pegar obras que a gente não tem como acessar aqui no Brasil e legendar pra nós, fãs, né, nós temos esse tipo de conteúdo aqui. Eles têm ciência disso, eles têm ciência que eles não estão 100% dentro da lei. E quando uma equipe tão expressiva quanto a Punch e tão importante para esse pilar da pirataria, vamos dizer assim, aqui no Brasil, se eles admitem e entendem a posição deles, eu fico muito triste que os fãs, os otakus, não entendam da mesma forma. Se eles estão fazendo com todo o carinho, amor e esforço possível para trazer os animes semanalmente para cá, animes esses que não são licenciados e existem até questões legais que eles podem acabar se envolvendo por causa de fazer, né, isso por conta e risco, eu creio que é uma atitude que você, que é um defensor das fansubs, tenha que pensar um pouquinho também, pensar um pouco da ação da Punch, do seu pronunciamento, do que eles estão vendo e fazendo diante a todas essas novas regras aí, digamos assim, que foram estabelecidas. Se eles conseguiram interiorizar isso, interiorize você também. Põe um pouquinho a mão na consciência. Toque naquele fiozinho dourado que se chama senso crítico, que muitas pessoas esquecem que isso existe. Número 6. O que a Crunchyroll está fazendo é monopolizando os animes para ela. O assunto monopólio é extremamente relevante, mas está sendo conversado da forma mais errada possível. Tirar um site do ar ilegal não é monopólio. Eles estão fazendo valer os direitos que eles têm sobre as obras e tirar o que está sendo ilegal, o que está lesando, o que não está fazendo retornar o lucro deles, ou que de fato eles têm toda uma papelada para se defender para eles fazerem isso. Se formos conversar sobre monopólio na indústria dos animes, a conversa é muito mais extensa e muito mais complicada. Hoje os sites de streamings no mundo todo, eles criam contratos de exclusividades na maioria das vezes com seus títulos. Se você quer assistir hoje Tate no Yusha aqui no Brasil, só a Crunchyroll tem os direitos de Tate no Yusha, portanto, só lá que você vai conseguir ver. Ou, por exemplo, se a Netflix fez Devilman Crybaby, eles têm todos os direitos de exibição porque o negócio é deles. E isso é um movimento que tá cada vez se tornando mais comum, principalmente quando você pensa em filme e quando você pensa no mercado norte-americano. Fox, Warner, Disney,
a Netflix, inclusive, tantas outras distribuidoras ou licenciadoras ou até mesmo produtoras de filmes e seriados estão começando a montar os seus catálogos exclusivos de obras que eles mesmos produzem, ou fazendo coproduções, ou até mesmo comprando os direitos de exibição exclusivos. Então isso meio que cria o conceito de monopólio, porque você só consegue assistir aquela obra naquele lugar, em mais lugar nenhum. Se a gente for crescer essa conversa para esse âmbito de monopólio, vamos dizer assim, a conversa vai longe, mas infelizmente eu não vou responder ou levantar muitas questões sobre isso nesse vídeo, porque é um assunto muito mais denso e eu vou precisar estudar mais sobre leis para conseguir trazer um conteúdo mais encorpado sobre isso. Inclusive, se você tiver mais conhecimento sobre esse tipo de assunto, quiser enriquecer mais essa conversa, use o campo dos comentários ou me mande lá no Twitter também. Vai ser uma conversa muito bacana, saber um pouco mais sobre os meios legais, sobre o monopólio, conversada da forma correta. Número 7, o serviço da Crunchyroll é ruim, portanto eu não assino. Perfeito, é um direito seu. Bora pro próximo. Tá bom, vamos lá, deixa eu explicar esse negócio melhor. Eu entendo que você tem todo o direito do mundo de não querer assinar um serviço, de não concordar com aquele serviço, que ele seja benéfico ou vale o seu suado dinheirinho. Eu mesmo tenho uma série de críticas que eu também tenho que fazer ao Crunchyroll ou à Netflix ou serviços que eu assino. Eu, como consumidor, eu tenho o direito de exigir qualidade. E também, se você quer exercer esse direito de qualidade, eu vou deixar aqui embaixo o contato da Crunchyroll para você dar todo o seu feedback positivo e negativo sobre o serviço deles. Eu mesmo, antes de fazer esse vídeo, tirei algumas dúvidas com o pessoal de lá. Agradeço principalmente o Yuri por tirar uma série de dúvidas minhas aqui antes de fazer esse vídeo. E sim, eles já estão cientes sobre uma série de críticas que a gente vive fazendo. Inclusive, algumas dessas críticas eles já vão em breve conversar com vocês sobre isso. Não vou dizer aqui mais detalhes. Porém, o fato de usar a argumentação de eu não gosto desse serviço, eu não acho que esse serviço mereça ser assinado, portanto, eu vou defender a pirataria até o inferno. Eu vou fazer uma pergunta sincera pra vocês. Quando você diz que não assina Crunchyroll, portanto vai usar pirataria, você faz o mesmo para outros sites como HIDIVE, como Netflix, como a Amazon Prime? Se tem um título ali que você gosta e você quer assistir, você assina esses outros serviços que são a concorrência deles, porque tem algo que você queira e agrada você no serviço deles? Vou deixar essa bola quicando, chuta quem quer, mas eu acho que é interessante para você refletir um pouco sobre isso. Eu pessoalmente não acho que é justificativa usar quesito de qualidade ou gosto pessoal para justificar uma pirataria ou levantar a bandeira de não, tudo tem que ser pirateado mesmo, esses sites estão errados, viva la revolucione! Eu realmente acho que esse tipo de argumento não é a solução. Eu vejo que dando feedback positivo e negativo é a melhor forma e a forma mais pacífica e até a forma mais coerente de conseguir começar a encaixar melhor essas peças desse quebra-cabeça que parece infinito. Número 8, se você não tem dinheiro, você não consome. Essa foi a frase super polêmica do meu vídeo, eu sei! Teve muitas pessoas que entenderam o que eu quis dizer ali, e teve outras pessoas que achou que eu estava sendo elitista, babaca, que eu estava cagando e cuspindo na cara dos mestres. Não, não é isso. A frase, se não tem dinheiro, não compra, não é uma questão filosófica, não é uma questão ética, uma questão moral, uma questão política, uma questão elitista. Não, não é nada disso. É só uma constatação lógica. Eu vou tentar dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Vamos supor que você está jogando RPG, Final Fantasy da vida. Você chega na lojinha de magia e quer comprar a magia Bola de Fogo. Ela custa 50 golds. Se você só tem 30 golds e custa 50 para comprar, logo você não vai comprar. Isso não quer dizer que você não possa adquirir a magia Bola de Fogo pegando de um outro NPC que pode te dar de graça, pegando de um monstro que pode dropar em algum outro lugar, que você não pode voltar lá depois de juntar dinheiro e comprar essa tal magia. Não, não é nada disso. Existem outros meios de você adquirir essa magia de Bola de Fogo, mas não vai ser naquele momento se você não tem dinheiro. O que pode ter me complicado bastante no último vídeo é porque talvez eu tenha associado a ideia de você não pode ver animes
com o fato de se você não tem dinheiro, você não assina. E não é isso que eu quero dizer. Se você não tem dinheiro para assinar, logo você não vai assinar. Mas isso não impede de você ver animes. Você pode ver de forma gratuita, você pode fazer uma conta em conjunta com seu amigo para pagar mais barato, você pode recorrer à pirataria. Você pode, não quer dizer que você deva. Eu quero dizer isso, que o fato de você falar que você não tem dinheiro não tem que ser uma desculpa necessariamente. Eu entendo, eu sei que tem muita gente menor de idade que às vezes tem que pedir pro pai assinar o serviço, que não tem 20, 25 reais pra assinar a Crunchyroll, pra assinar a Netflix ou algum serviço do tipo. Eu não estou cagando e cuspindo na cabeça de ninguém quanto a isso, muito pelo contrário. Mas é aquele negócio, a partir do momento que você sabe que você não pode comprar e usar esse discurso pra, digamos assim, trazer um outro viés na conversa, eu não acho que é muito certo. Pois se você não tem, você não compra. Isso é lógico. Mas não quer dizer que você não possa consumir de outras maneiras. Maneiras legais ou não. Não existe problema você não ter dinheiro para não assinar um serviço de streaming. Afinal, se você não tem 25 reais no mês, o seu problema é muito maior do que simplesmente assinar anime. Porque quando eu não tenho 25 reais no mês, quer dizer que eu não posso comer, quer dizer que eu não vou pagar conta, quer dizer que eu tô fudido, rapaz. Que eu vou tomar água da torneira o resto do mês. É isso que significa quando eu não tenho esses 25 conto. Eu sei que é pedir muito, mas eu espero que eu tenha sido claro de alguma forma. Número 9, só existe otaku hoje por causa da pirataria. Eu concordo, e eu sou a prova disso, e eu falei um pouco sobre isso no vídeo passado. Assim como também concordo que não foi só a pirataria que nos ajudou a estar nesse mundo. O meu primeiro contato com animes foi na televisão. Foi de uma forma licenciada. Eu cheguei uma época que eu tinha TV por assinatura. Eu assistia Locomotion, Cartoon Network, Animax, Jetix, e tudo isso é uma forma de legalidade também. Assim como eu tenho certeza que tem uma galera mais nova que começou com Naruto dublado na TV aberta, ou até mesmo agora com Black Clover e ReZero indo pra televisão aberta dublados. Eu acho muito difícil colocar em dados reais o quanto ela ajuda ou quanto ela prejudica. Sim, existem estudos, de fato, mas existem estudos macros. Eu não sei se existe um estudo específico de pirataria no Brasil sobre animes. É uma informação super específica que eu não tenho, mas eu posso passar a minha experiência pessoal de vida. E é muito relativo, ainda mais aqui no Brasil, com animes, da pirataria ter aumentado o número de otakus no Brasil e esses otakus consumiram outros produtos legais. Eu sei que isso é uma meia verdade, mas eu não sei quanto é verdade isso. Tanto é que, como eu falei algumas vezes, não é necessariamente verdade que você vai estar consumindo ou negociando um produto que seja licenciado. Quer um exemplo disso? Entra em um evento de anime e vê quantos produtos licenciados são vendidos nas barraquinhas. Esse cenário hoje em dia talvez esteja mudando bastante, mas, por exemplo, é diferente quando você vai assistir um filme da Marvel e você assistiu o filme na pirataria, mas por um outro lado você foi numa loja de roupa e comprou uma camisa oficial, foi numa outra loja e comprou uma figure, foi numa outra e comprou a cueca do Superman. Eu tô com uma fixação de cueca nesse vídeo, é incrível, rapaz. O fato de eu estar precisando comprar cueca. A vida adulta é complicada, rapaz. É complicada. Eu aposto que ninguém vai se atentar ao fato que eu usei o exemplo da Marvel e logo em seguida eu falei sobre o Superman. Nesse âmbito de Marvel, DC, que eles têm engajamento muito maior de mercado em outras mercadorias aqui no Brasil, a conversa não é tão cinza quanto é nos animes. Que, por exemplo, se você quer comprar um CD de música da trilha sonora de um anime favorito seu, comprar a mídia original do negócio, comprar box de colecionador ou produtos oficiais, é muito difícil, é muito caro comprar tudo isso. Lembrando que ser um otaku aqui no Brasil é um hobby relativamente barato, se você basicamente só assinar os serviços de streaming, porque quando você vai comprar, sei lá, seus 6, 7 mangás no mês, quando você vai procurar uma figure ou coisa do tipo, o preço escalona. Mas só pra assistir anime, até que é barato, brother. Comparando, por exemplo, com outros hobbies como andar de motocross, que é extremamente caro, ou até mesmo ser um músico, tocar guitarra, que você tem que trocar corda, o instrumento é caro, ou até mesmo o pessoal de jogos, que, putz, precisa comprar console, cada lançamento é 200, 250 reais, acaba saindo uma brincadeira meio cara quando você tá em outros âmbitos aí de alguns hobbies. E só pra fechar esse ponto também,
Mesmo que você não tenha condição de contribuir, mesmo que para você acabe realmente ficando pesado, reflita o quanto o seu hobby vale o seu dinheiro. Reflita o quanto você é capaz de investir em algo que você gosta. Reflita até em reais o quanto o seu amor por aquilo vale. Obviamente, se você está numa condição financeira bem complicada, você não precisa sair gastando, comprando action figures de mais de 500 reais. Nem eu faço isso. Eu não tenho nem 500 reais. Ajuda nosso padrinho, gente. E não é pra comprar figure, é pra pagar conta mesmo, porque tá difícil. Número 10, a Crunchyroll agiu mal em fechar os sites. Se querem mais assinantes, que tenham um serviço melhor. Não vou negar que existe uma correlação entre melhorar o serviço e conseguir mais assinantes. De fato, isso é bem real. Temos basicamente dois cases de sucesso muito próximos de nós, que é a Netflix e o Spotify. Eles revolucionaram os seus próprios mercados quanto a isso, de fato. Mas uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Primeiro, você pode ter o serviço mais eficiente do mundo. É meramente impossível você agradar todas as pessoas do mundo e todos os seus assinantes, fazendo a frase "eu não gosto, eu não assino" ser uma verdade. Portanto, não dá pra agradar todo mundo. Afinal, quem não pode ou não gosta vai continuar utilizando de meios paralelos. Porque, por exemplo, se a gente for colocar a máxima qualidade de um nicho, que talvez seja, por exemplo, a Steam, se a Steam fosse perfeita, ainda assim existiriam pessoas craqueando e consumindo jogos de formas ilegais. E sim, como eu falei, eu também creio que a Crunchyroll tem que melhorar muitas questões do seu serviço. Eu tive até problemas em algumas gravações quando eu fiz, vocês sabem, eu até fazia piada sobre a situação. Eu sou gente como vocês acreditem. Não pareço muito uma pessoa, mas eu tento ser. Segundo ponto, se esses sites estão fora da lei e eles têm o direito de, digamos assim, sugerir para eles fecharem, eles estão dentro da lei, você queira ou não. E como eu falei, eu aposto que a própria Netflix já deve ter feito coisas muito piores com outros sites que a gente nem deve imaginar. Eu imagino quantas pessoas já devem ter tomado processo, inclusive, por causa de algum site que tinha séries da Netflix ali com eles. Isso é uma questão muito pior do que de fato aconteceu com a Crunchyroll. E outra questão também que eu queria abordar quanto a isso, meus mestres, é que vamos repensar um pouco nessa violência que está sendo utilizada dentro dessa semana de caos que eu vivi, que eu via o quanto todo mundo estava fervoroso, estava machucado, ferido, com o seu ego arranhado por causa disso, porque o seu site favorito que minerava bitcoins enquanto você assistia anime e dava view pra algum vídeo fantasma no YouTube, o quanto aquele site fazia bem pra você, colocando aqueles 30 banners pra você ir clicando e dando vários dinheirinhos de AdSense pra eles, o quanto isso dói. Quanto isso dói você não ter mais esse site que te tratava tão bem. Eu sei que nem todo site fazia isso, mas olha, eu já entrei em tanto site desse daí e é complicado. É complicado. Os otakus como um todo, né, a comunidade otaku, ela tem pontos fortíssimos que podem ser usados tanto pro bem quanto pro mal. Já vimos várias vezes quando alguém atacava contra a nossa cultura, algum criador de conteúdo, ou alguma mídia, ou alguém fazia cagada dentro e a gente precisava apontar esse erro. Dentro da própria indústria, inclusive. Eu fiz um vídeo falando que o Atsuki fez merda, que ele não representa a comunidade otaku quando ele vai e é pego com pornografia infantil no seu computador. Isso tem que ser sim repudiado, mas é complicado quando a comunidade usa todo esse ódio pra atacar um serviço que está dentro da lei, que está fazendo dela, que tá fazendo certo, que inclusive esse último ano trouxe muitos animes pra nós, com um catálogo recheado e inclusive trazendo dublagens de ótima qualidade para nós. É muito exagerado o fato de querer derrubar a Crunchyroll. Inclusive o site deles está caindo bastante esses últimos dias, e ataque de DDoS ou qualquer outro tipo de ataque pode ser facilmente revertido em processos, então quem estiver fazendo pode complicar a vida de vocês. Não é porque estamos na internet que pode ser o super hacker defensor da pirataria, pode dar problema. Então, mestres, eu só peço para vocês um pouco de hombridade, um pouco de respeito, menos ódio. Não precisamos disso. Número 11, propriedade intelectual não existe. Pois segundo... Para. Chega.
Eu não vou entrar nesse assunto. Eu definitivamente não vou falar sobre isso. Vamos lá, minha gente. Eu não tenho respaldo nenhum pra falar sobre isso. Primeiro, por não conhecer a fundo sobre essas argumentações malucas que começou a brotar do nada quando esse assunto surgiu e, meu Deus do céu, como me bombardearam de informações que, enfim, eu não sei até que ponto são relevantes pra discussão sobre esse ponto específico. Eu não tenho informação de direito e nem me preocupo muito sobre essa escalonada desse assunto que começa a entrar em viés político, em viés ideológico, em viés legais. Eu definitivamente não quero entrar nesse ponto. Eu quero me abster completamente de qualquer posição que eu possa tomar sobre esse assunto. Debate político, ideológico, ético, moral ou qualquer tipo de coisa não vai ser comigo que vocês vão ter. E sim, eu posso falar sobre essa questão de pirataria de animes sem estar dentro desse assunto. Porque se você quer falar de propriedade intelectual, porque X falou que isso não é real e que segundo o anarcocapitalismo de não sei o que, isso não é da minha alçada. E eu não quero entrar nesse assunto por dois fatores. Primeiro, eu não vou entrar em nenhum tipo de discussão desse tipo, porque todas essas discussões são extremamente acaloradas e eu vejo que isso é uma briga muito mais sobre ego do que de fato sobre informação. Falar hoje sobre políticas, viés ideológicos, falar sobre qualquer tipo de discussão polarizada e ainda mais depois de tantas discussões acaloradas que muitas vezes não davam em nada sobre esses aspectos, principalmente por a gente ter acabado de sair de uma eleição, eu sinceramente eu não vou me molhar nesse tipo de discussão. Eu estou aqui para falar de animes. Eu não vou falar de política, eu não vou falar de ideologia, eu não vou falar sobre isso. E segundo, eu não vou ser bode expiatório de ideologia alguma. Se você quer levantar a sua bandeira ideológica, a sua bandeira política, seja lá o que for, você acha que o Estado está errado, que o governo está errado, que você quer que tal pessoa seja presa, que você quer que tal pessoa esteja livre e que principalmente propriedade intelectual deva existir ou não, isso não cabe a mim. De verdade, eu não vou fazer nada por você. Eu não vou levantar essa bandeira. Eu não vou atacar o governo, assim como também não vou defendê-lo. Eu não vou dizer se eu acho isso certo ou errado. Eu vou me manter neutro nessa discussão porque eu não quero ser bode expiatório de nenhum tipo de viés político, ideológico, ou seja lá o que for. Se você quer lutar, se você acha que a sua bandeira está correta, que seus ideais são muito maiores do que a realidade que a gente vive, é um direito seu como indivíduo, mas é um direito seu também respeitar os outros indivíduos que não estão na sua luta, que não querem lutar pela sua causa, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Se você acha que as leis não devem ser seguidas, ou devem ser seguidas com fervor, você tá no lugar errado, meu amigo. Você tá militando no lugar errado. Eu só sou um cara barbudo e cabeludo que quer falar de animes. Eu não estou na política. Eu não sou um símbolo político. Eu não sou um símbolo ideológico. Eu não vou fazer porra nenhuma pra te defender ou pra ajudar. Se você quer atacar ou defender o Estado, vai pro Estado defender ou atacar ele, não eu. Eu não sou o Estado! Se você quer uma posição política minha, eu não vou dar! Porque eu não me meto nesse assunto porque eu sei que furada é! Nessa semana inteira desse período do meu primeiro vídeo até agora, eu fui bombardeado por pessoas que querem que eu tenha um posicionamento, que querem enfiar a porra de uma bíblia na minha cabeça. Não, isso é a verdade! Você está errado! Você não tem informação! Você é um hipócrita! Chega! Chega! Eu acabei me exaltando, coisa que eu não queria fazer nesse vídeo. Resumindo, eu me abstenho completamente desses assuntos políticos, ideológicos, éticos, morais, seja lá o que for. E o que eu penso sobre o Estado, sobre uma ideologia, sobre uma lei, não importa. Isso não é debate aqui. Inclusive, é a última vez que eu vou falar sobre isso. Se você for no meu Twitter, no meu Instagram, ou qualquer lugar pra me encher o saco, pra tentar ter uma posição minha quanto a isso, me desculpa, mas você está perdendo o seu tempo, beleza? Ok, segue o jogo. Eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto, porque se você vai me chamar de arregão, de frouxo, de covarde por não falar sobre isso, ou sendo hipócrita, a minha consciência está extremamente tranquila e eu simplesmente
caguei pra sua existência. Beijinho no fundo do seu cocorô. Minhas considerações finais desse vídeo, que deve estar gigantesco. Só de gravação deu 2 horas. A ideia de discutir sobre pirataria e qualquer coisa que permeie esse assunto, pelo menos dos últimos acontecimentos, ele perdeu muito valor, porque todas essas discussões acabaram tendo um viés muito mais egocêntrico do que de fato informativo. As pessoas não estavam querendo debater a consequência disso, o que isso ensina pra nós como otakus, como indivíduos. Não, as pessoas usaram isso mais uma vez como um bode expiatório para ficar falando do seu ego, para dizer o quanto ela está certa e o quanto você está errado sobre isso. Mais uma discussão que poderia ter sido muito proveitosa e simplesmente virou um assunto super chato, super incômodo. Eu tenho certeza que muita gente que for ver esse vídeo e que chegou até aqui não aguenta mais ouvir sobre isso, porque é um bando de gente sem noção nenhuma, só defendendo o seu próprio ego, só defendendo com unhas e dentes e atacando o outro, porque o ego dela é muito mais inflado do que isso. Eu quero muito que todos os pontos que eu esteja trazendo aqui não são pontos de debate egocêntricos. Eles são questões de autorreflexão, de colocar um pouco na mão da consciência e ver qual é a sua visão, qual é a sua conclusão sobre o seu próprio consumo de animes. Se você corrobora ou não com a pirataria, se isso te faz bem ou não. Qual é a sua relação de consumo com animes? Eu não quero dizer que você está certo ou errado, eu não quero mudar o seu viés, porque eu não vou mudar o seu viés, só depende de você. Eu quero trazer esse meu último ponto que eu quero dar pra fechar esse assunto com uma vibe mais pra frente, uma vibe mais positiva. E eu espero que realmente eu tenha conseguido tocar o coraçãozinho de vocês quanto a esse assunto, porque esse vai ser o meu último vídeo falando sobre isso. Eu não quero mais falar sobre isso. Posso dar as minhas considerações e correções futuramente, até nos comentários aqui, mas eu não quero tornar esse assunto perpétuo e duro de ser falado, como provavelmente vai ser falado várias vezes, porque a pirataria não vai acabar. Não é a Crunchyroll, Netflix ou outros sites derrubando a pirataria que vai acabar a pirataria. A pirataria é quase que uma entidade eterna, mas o que pode ser mudado é você, é a sua relação com ela, é você entender e você exigir das empresas que detêm os direitos daquilo que você quer consumir, certo? Eu quero fazer você interiorizar qual é a sua posição nisso tudo? Se você acha certo ou errado pagar por esse hobby? Se você quer ou não ter serviços de melhores qualidades? Tudo isso é o ponto que eu quero que vocês reflitam. Depois desse vídeo gigantesco, eu só quero deixar essa mensagem no final. Então é isso, mestres, eu fecho por aqui a minha jornada, o meu último ponto sobre esse assunto, que eu já perdi vários litros de cabelo, vários quilos de suor e várias noites mal dormidas discutindo com pessoas que de fato não mereciam a minha atenção. Mas eu sou um idiota. Então é isso, mestres, eu vou ficando por aqui, e um bom anime, e até o próximo vídeo.